Palavra de Deus para a sua vida. Marcos capítulo 10, versículo 51. E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Bem, amados irmãos, aqui nós vemos uma passagem bíblica na qual nós vemos a história do cego de Jericó. O cego de Jericó, amados irmãos, ele estava sentado junto ao caminho mendigando. Quero fazer uma pergunta de Deus para a sua vida. A sua vida está pior que a do cego Jericó, amados irmãos, porque a Bíblia nos diz que Bartimeu, além de cego, ele estava à beira do caminho e ele estava mendigando. Coloquemo-nos no lugar desse cego, amados irmãos. E a Bíblia nos diz que quando esse cego ele ouve que Jesus estava passando por ali, porque ele não podia ver, né, amados irmãos? Então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Adai, eu quero lhe fazer uma pergunta. Diante da situação difícil que você está vivendo, você está clamando ao Senhor? Você está buscando para conseguir receber o seu milagre? Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Porque o cego Bartimeu, amados irmãos, ele cria. E porque ele cria, ele tomou uma atitude, ele teve uma ação, ele começou a clamar, a buscar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego, amados irmãos, ele começou a clamar pela misericórdia de Deus. Será que nós, amados irmãos, diante da situação que nós estamos vivendo, diante do problema que nós estamos vivendo, nós estamos clamando? Porque clamar é gritar em alta voz, amados irmãos. E ele começou a falar para Jesus: Jesus, filho de Davi. Ele entende que Jesus era o filho de Davi, que Jesus tinha autoridade, que Jesus tinha poder de mudar a sua história. Você acredita que Deus tem poder de mudar a sua história? Pergunta de Deus para as nossas vidas: você crê que eu ainda posso mudar a tua história? Você crê que eu ainda posso te fazer ver e enxergar? O problema do cego Bartimeu, amados irmãos, é que ele não tinha vista. Ele era um mendigo e estava à beira do caminho. Qual é o seu problema? Qual é a situação adversa que tem lhe incomodado? E a Bíblia nos diz, amados irmãos, que ele começa a clamar. Começa a clamar. E as pessoas, irmãos, que estão em volta de Jesus começam a repreender o cego Bartimeu. Olha, irmãos, como é difícil nós vermos a falta de amor, a falta de misericórdia, a falta de empatia para com aquele cego, porque os outros, amados irmãos, estavam andando, estavam seguindo a Jesus, mas o cego, amados irmãos, ele estava ali sem ver, ele estava clamando, ele precisava da ajuda daquelas pessoas, mas não, começaram a repreendê-lo. Cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Quando você comenta e fala: eu estou buscando um milagre de Deus, e essas pessoas começam a falar: você acredita? Você acha que Deus vai mudar a sua história? Irmãos, faça como o cego Bartimeu fez. Ele desprezou todos aqueles que estavam repreendendo ele. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, que muitos o repreendiam para que se calasse. Preste atenção, amados irmãos, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, que diante do clamor do cego Bartimeu, Jesus parou. Tem uma boa notícia de Deus para a tua vida. Diante do teu clamor, diante da tua súplica, diante da sua fé, Jesus também vai parar. A Bíblia nos diz que Jesus parou, amados irmãos, e ele falou assim:
mandou que chamassem o cego. Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E os discípulos de Jesus, amados irmãos, que era diferente daquela multidão que não tinha amor, não tinha misericórdia, não tinha empatia. Quem serve a Deus, amados irmãos, deve amar o seu irmão, deve ter compaixão do seu irmão, deve ajudar o seu irmão. E lá foram os discípulos dizer para ele: tem bom ânimo, levanta-te, que o mestre te chama. Amados irmãos, quando Jesus nos chama, milagre acontece. Quando Jesus nos chama, o favor de Deus nos alcança. Amados irmãos, e a Bíblia nos fala que o cego Bartimeu, ele se levanta, ele lança a sua capa e ele vai até Jesus. Coisa linda, coisa gloriosa. E Jesus olha para ele, amados irmãos, e fala: que queres que eu te faça? Amados irmãos, hoje o Senhor está perguntando para você e para mim: o que você quer que eu te faça? O que Jesus estava falando: eu estou pronto para dar para você o seu milagre. Eu tenho o poder de mudar a tua história. Era isso que Jesus estava falando para aquele cego, amados irmãos. Porque Jesus tem o poder de mudar a história de qualquer pessoa que crê. Independente do seu problema, eu estou aqui para dizer para você: se você crê, há esperança para a tua vida, meu amado irmão e minha amada irmã. E a Bíblia nos diz que Jesus fala isso para o mestre. E ele fala que eu tenho a vista. Ele pede para enxergar. Você tem pedido para o Senhor o que você quer? Você tem falado para o mestre? Porque Deus, amados irmãos, ele tem prazer em ouvir a sua necessidade. Coloque todas as suas necessidades diante do Senhor. E ali o cego fala, amados irmãos. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós vemos aqui dois ensinamentos da palavra de Deus. Após o milagre, ou seja, Jesus lhe deu a vista. O cego não somente se alegrou em voltar a enxergar, mas a Bíblia nos diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Eu quero dizer para você, depois de receber a sua bênção, depois de receber a sua vitória, lembre-se desta palavra: não deixe de seguir a Jesus. Não deixe de obedecer a palavra. Não deixe de fazer aquilo que o mestre tem lhe mandado fazer. Amados irmãos, esta é a palavra que o Senhor mandou trazer aqui neste dia. A vitória para a tua vida e para a minha vida, quando nós clamamos, quando nós buscamos e quando nós cremos, amados irmãos. Amados irmãos, se esta pequena palavra falou ao seu coração, deixe um joinha. Se puder compartilhar com os irmãos para poderem ouvir a palavra de Deus, eu agradeço. Se você puder se inscrever no canal, eu também lhe agradeço, para que o canal cresça. E agora eu te deixo com a paz do Senhor, que os irmãos sejam enormemente abençoados. Amém?